Olá, amigos, muito boa tarde. Especial semana para você, iniciozinho de semana. NT Sul começando para trazer para vocês as principais informações do dia. Contamos com a sua companhia. Vamos aos destaques desta edição. Nova enchente do Rio Jacuí tira famílias de casa em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil começou o trabalho de remoção na manhã de hoje no bairro Cristo Rei, o mais afetado pelas águas. Nossa equipe acompanhou e traz os detalhes já já. Reportagem especial mostra como é a vida de quem tem o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn. Pacientes falam das limitações e desafios para ter qualidade de vida. As medicações são de alto custo, então elas vêm ou do Estado, ou do plano de saúde, e tudo demora muito. Eu sinto muito cansaço, dificuldade de caminhar, dificuldade no meu deslocamento e muito inchaço nas pernas. Cada viagem que a gente faz, eu e a minha família, a gente sempre chega aonde que tem um pronto-socorro, porque qualquer coisa desencadeia, a crise. No NT Sul de hoje tem participação da nutricionista Ellen Dávila. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, tanto para a nutrição quanto para a saúde mental, que é aprender a diferenciar compulsão alimentar de exagero alimentar. Isso segundo a Associação Americana de Psiquiatria. E eu vou receber no estúdio, ao vivo, a consultora do Sebrae, Camila Ongarato. Nós vamos conversar sobre os novos caminhos do varejo, relacionamento com os clientes e o funcionamento das lojas físicas e do comércio online. Eu acho que o atendimento tem que ser na pré-compra, durante o vendedor, no caixa e depois no final. É um conjunto. As pessoas ficam muito nos celulares, a gente chega e não atende. Você, qual o seu posicionamento com relação ao comércio de Cachoeira do Sul? Tem alguma dúvida, algum questionamento? A gente vai passar para a Camila na entrevista ao vivo aqui no estúdio daqui a pouquinho. Então, já pode participar, mandar o seu recadinho pelo 997697129. Pode mandar também sua foto, áudio ou vídeo sobre algum acontecimento do seu entorno, sobre a família que nos acompanha, você que está na nossa companhia. Quero sua mensagem, viu? Áudio, foto ou vídeo, participe com a gente. Também estamos com live lá em facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul também está presente lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Continue com a gente e participe. Faça o NT Sul juntinho com nossa equipe. O NT Sul desta segunda-feira já está no ar. Cachoeira do Sul enfrenta mais uma cheia do Rio Jacuí. Hoje, nesta manhã, o nível do rio atingiu a marca de 22 metros e 25 centímetros, ultrapassando novamente a cota de inundação. Mais uma vez, a situação se repete. Veículo da Defesa Civil circulando no trabalho de orientação e remoção de pessoas que tiveram a casa invadida pela água do Rio Jacuí. Na manhã de hoje, o nível atingiu a marca de 22 metros e 25 centímetros, ultrapassando novamente a cota de inundação. Desde as primeiras horas do dia, a Defesa Civil iniciou esse trabalho de remoção de famílias em locais mais afetados pela elevação das águas. As ações se concentraram principalmente no bairro Cristo Rei, com destaque para a Rua Esperanto e também no balneário São Lourenço, duas das regiões mais vulneráveis a alagamentos. Infelizmente, estamos vivendo um novo normal, onde o rio novamente subiu com as chuvas do final de semana. O que acontece? Ele subiu de ontem para hoje, em 12 horas, 1,35 m. Isso significa é um volume alto de chuva. Mesmo com essa estiagem que estamos tendo agora neste momento aqui, ele vai continuar subindo. A preocupação nossa é quanto à questão das pessoas que ficam à beira, às margens do Rio Jacuí. Estamos fazendo uma movimentação numa casa agora aqui, de um primeiro andar para o segundo, utensílios. Essa pessoa ainda quer permanecer na casa, porque ela tem uma parte de cima, mas estamos atentos aqui no rio, vigiando e atendendo todos os chamados que venham para nós.
Ok, tá certo. Quantas emoções aconteceram durante esse final de semana e a partir de hoje? É certo. Bom, lá na Vila Piquiri nós tivemos uma família que nós levamos para o abrigo provisório, né? Lá somente uma. Aqui essa foi a primeira movimentação de móveis que nós fizemos, mas estamos atentos, né? O rio deve subir um pouco mais, né? Esperamos que as pessoas atendam o nosso chamado para que eles saiam para evitar problemas de prejuízo na sua residência. E agora qualquer chuvinha, como vocês estão filmando aqui, olha onde é que está a água aqui, né? E não foi chuva para toda essa água, né? E a gente vai ficar aguardando. E aí chegar a hora a gente vai ligar para eles. Mas é assim, é dar uma chuvinha e ele vem embora, né, cara? Ele vem embora. Esse rio tá de um jeito assim que não tem mais controle. A tendência é que o rio Jacuí permaneça subindo ao longo desta segunda-feira diante dessa água que vem descendo. A Defesa Civil permanece nesse trabalho de orientação e sugerindo que as pessoas saiam de casa por questão de segurança. A boa notícia é que a semana promete ser de tempo bom, o que deve estabilizar o rio e posteriormente as águas baixarem. E a estrada que dá acesso ao Balneário São Lourenço está interditada devido à elevação do nível do rio Jacuí. Também em função da cheia, as balsas do São Lourenço e da Rua Moron não estão operando. A orientação é que a população evite se deslocar até essas regiões e siga acompanhando os comunicados oficiais da Defesa Civil. Pessoal, amanhã começa a Feira do Descarte na localidade de Palmas, interior de Cachoeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo o recolhimento correto de materiais e equipamentos em desuso. Essa ação é promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Emater e apoio da OLE Consultoria Ambiental e da Cooperativa Ecocentro. Vamos para a tela conferir mais detalhes sobre esses 2 dias de Feira do Descarte no interior de Cachoeiro do Sul. Localidade, então, Palmas, lá no Salão Comunitário, dias 26 e 27 de agosto, das 9 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 4 horas. Você pode levar, então, os seus descartes. O que pode ser descartado? Olha só. Pneus, garrafas, papelão, livros, móveis, fogões, máquinas de lavar roupa, geladeiras, rádios, computadores, monitores, televisores, micro-ondas e outros eletrônicos. Ou seja, quase tudo que você não usa aí, que de repente está em desuso, estragou, está enferrujando, está de lado, você quer descartar lá na Feira do Descarte. Mas aí tem exceções e eu falo para vocês na próxima tela. O que não pode ser descartado? Pilhas, lâmpadas, baterias e toners. Só isso. O restante pode levar lá que o pessoal dá a destinação adequada. Se você quer mais informações, quer saber mais detalhes, o telefone está na tela aí, ó. 51 994 66 4704, o telefone então da Secretaria do Meio Ambiente, para você se informar. Pessoal, a adolescente Ana Isabela Garcia, de 13 anos, que estava desaparecida, e a gente noticiou aqui no NT Sul, foi encontrada ainda na noite da última sexta-feira aqui em Cachoeiro do Sul. A informação foi confirmada pelo pai, David Garcia. Houve suspeitas de que ela estivesse em Candelária. E apesar da tensão vivida pelo sumiço, o caso felizmente teve um desfecho positivo. Ficar doente é um desafio para qualquer pessoa. A doença limita, desanima e interfere nas atividades diárias, nos planos e no convívio social. Imagine conviver com uma condição crônica que afeta várias partes do corpo e tem como principal sintoma crises de dor intensa, febre e diarreia. Esse é o desafio de quem convive com a doença de Crohn. Em reportagem especial, vamos mostrar as histórias de 3 pessoas que buscam qualidade de vida e a convivência com uma doença que, embora reconhecida desde 1932, só recentemente passou a ser mais conhecida pelo grande público. Por milhões de anos, o nosso sistema imunológico de defesa trabalhou para nos proteger de agentes externos que poderiam nos atacar. Em determinado momento, alguma coisa aconteceu que esse sistema se descompensou e começou a confundir os agentes invasores com aquelas mucosas que protegem o nosso organismo e começou a nos atacar. Isso basicamente explica
o que é uma doença autoimune. Entre tantas, a gente vai contar um pouco da vida de quem convive com a doença de Crohn, uma doença autoimune que afeta o sistema digestivo. Eu tinha muita dor. E são dores razoavelmente fortes, né? Normalmente, né? Eu fui uma criança que sentia muita dor, né, Thelma? As experiências com a doença podem variar de pessoa para pessoa, mas em comum, todos relatam um mesmo sintoma: a dor. Dores intensas, que ultrapassam a área do abdômen, se estendem para outros pontos do corpo, acompanhadas de fadiga extrema, inflamações em articulações que acabam limitando os movimentos, inchaço, dores de cabeça. E, claro, o sintoma mais característico da doença de Crohn: diarreia. A Caroline conheceu a doença de Crohn ainda na infância. Cresceu convivendo com as crises, dores e limitações impostas pela doença, mas sempre motivada a alcançar a tal qualidade de vida que todos buscam e, óbvio, se livrar das dores. Hoje o diagnóstico dela mudou. Ela segue com uma doença autoimune que desenvolve no intestino, mas agora de uma maneira diferente. Não é comum, mas eu fui diagnosticada com 9 anos, eu já tinha sintomas pelo menos desde os 7. Com 9 anos, aqui em Cachoeira a gente não tinha médico que tratasse da doença, então a gente fez o primeiro tratamento com pediatras em Porto Alegre. E essa jornada aí já tem mais de 20 anos de tratamento. O que tu sentia? Eu tinha dor abdominal, diarreia, e quando a gente foi mesmo buscar um tratamento mais específico para a doença inflamatória intestinal foi quando eu comecei a perder sangue. Tinha sangramentos consideráveis, assim, foi quando a gente foi procurar um gastro mesmo, não mais o pediatra, né, não era mais suficiente. O meu primeiro diagnóstico, na verdade, com 9 anos, foi de retocolite ulcerativa. Conforme os exames, na verdade, o que muda de um diagnóstico para o outro é o local das lesões, né, a gravidade da doença também. Então, como eu tive algumas crises severas, eu acabei mudando o CID da doença, né, o diagnóstico com o tempo e com os exames, foram de Crohn por um período. Hoje eu tenho um diagnóstico fechado de retocolite ulcerativa severa, né? Como a minha doença ela é mais grave, ela é mais aguda, que por um tempo fez-se achar que era Crohn, porque o Crohn ele é mais intenso. Uma jornada também longa que acompanha a Ana Jara, diagnosticada há 21 anos. Recentemente, ela precisou passar por uma cirurgia para retirar parte do intestino, entre mais um dos reveses da doença. Foi em torno de uns 4 a 5 anos, né? De dores, de internações, várias complicações até chegar ao diagnóstico, né? Então, em 2004, em agosto, o médico em Porto Alegre diagnosticou, né? Que eu tive uma crise das mais fortes de todas, né? Assim, para a época, né? Eu tinha muita dor abdominal, a cólica abdominal, uma coisa assim muito forte. Olha, foi um período muito difícil. Então, faz 21 anos que eu tenho o diagnóstico. Aí eu consegui ir levando, né? Foi muito complicado. Cada viagem que a gente faz, eu e a minha família, a gente sempre chega aonde que tem um pronto-socorro. Porque qualquer coisa desencadeia, né, a crise. É uma alimentação, qualquer coisa assim, às vezes. E um dos fatores muito importantes é o estresse, né? Você estressou um pouquinho. Hoje eu não estou com uma parte doente do Crohn, porque eu retirei na cirurgia, foram retirados 20 centímetros, né? Hoje eu tenho Crohn, ao longo do tempo pode ser que volte, pode ser que não, né? História semelhante viveu o Léo, que precisou tirar 50 centímetros do intestino e foi nesse procedimento que ele descobriu que tinha a doença. Isso há 13 anos. Nesse momento o Léo passa por uma crise muito severa, que o tirou do trabalho, das atividades sociais e exigiu medidas extremas. Eu descobri a doença em 2012, quando eu fiz a cirurgia, né? Tirei 50 centímetros do intestino na época. Foi uma crise muito forte que eu tive e depois dali comecei a fazer o tratamento pro Crohn, foi diagnosticado através da biópsia da parte retirada do meu intestino. E depois dali comecei a fazer o tratamento para Crohn, onde eu tive um longo período de estabilidade.
Fiquei bastante tempo assim em recuperação, mas depois voltei a uma vida normal. Tive um bom tempo praticando esportes, fazendo minhas atividades, trabalhando. E agora estou passando por mais uma crise novamente, uma crise forte de novo de Crohn, né? Como efeito colateral, hoje eu estou com uma anemia profunda, né? Uma anemia muito forte. Este ano já fiz 45 bolsas de sangue, né? Transfusão de sangue, para tentar regular minha anemia, uma anemia profunda, que até então agora começa a dar sinais de melhora. Fazendo, né, com que eu sinta muito cansaço, dificuldade de caminhar, dificuldade no meu deslocamento e muito inchaço nas pernas, né? Eu com uma retenção de líquido, as pernas estão muito inchadas, está causando um peso muito grande. E aí esses efeitos colaterais que vêm junto com o Crohn, devido à má absorção dos nutrientes, causam um grande mal-estar, né? Eu estou em licença saúde nesse momento, né? Gostaria de estar trabalhando, mas não teve como manter mais, precisei sair. Foi uma anemia muito grave, fazendo vários exames e com tratamento com vários medicamentos. Tem uma lista de medicamentos muito grande que eu estou tomando e isso está me limitando um pouco. O custo grande que a gente tem com médico, com os demais medicamentos que a gente não recebe, né? que precisam para outros efeitos da doença, e consultas, exames, né? Que a gente tem um gasto muito grande com a doença de Crohn. Inúmeros motivos, a gente não tem uma causa específica, tem a ver com a imunidade, tem a ver com a predisposição genética, tem a ver com alguns fatores ambientais de hábitos de vida, né? Esse intestino ele começa a inflamar, causar úlceras, feridas literalmente, né? Em qualquer parte do trato digestivo. Na doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus. É uma autoagressão, por alguma desregulação, o nosso corpo começa a agredir o trato digestivo. A maioria dos pacientes vai ter sintomas de dor abdominal, mas é uma dor assim em caráter recorrente, que a gente diz, vai ter períodos que vai ficar bem, vai ter períodos que essas dores vão agudizar, né, que vão exacerbar no caso, e às vezes melhora espontaneamente, então o paciente acaba não procurando atendimento médico. Isso faz com que muitos pacientes com Crohn demorem para procurar atendimento médico, mas os sintomas principais é uma dor abdominal com frequência, né? Diarreia, às vezes ela pode estar acompanhada de um muco ou um sangue, né? Uma diarreia, uma alteração do hábito intestinal. Febre, às vezes uma febre à tardinha, de vez em quando. Uma perda de peso não intencional, né? O paciente nota que perdeu 2, 3 quilos, não fez dieta, não fez nenhum tratamento para isso. E tem as manifestações da doença de Crohn, que são extraintestinais, que a gente diz dor de cabeça, cansaço, fadiga, uma perda de apetite, dor nas articulações, né? Tanto coluna lombar quanto articulações periféricas, que a gente diz. Então, às vezes até manifestação ocular, né? Tipo uma conjuntivite, isso tudo está no espectro da doença. A maioria dos pacientes chega no consultório com um peso bom, né? Às vezes até acima do peso, né? É um paciente que se sente relativamente bem, mas daí quando a gente vai esmiuçar, esse paciente tem deficiência de vitaminas, principalmente vitamina D, B12, ferro, tem já uma anemia. Eu sempre tive essa anemia, agora ela está pior. Então a gente tem algumas coisas que a gente percebe na evolução da doença. As cirurgias mais comuns para a doença de Crohn são relacionadas às complicações para a doença de Crohn. A doença de Crohn não é uma patologia curável através de uma cirurgia, mas as complicações podem ser controladas através da cirurgia. Uma das causas mais comuns de tratamento cirúrgico é a obstrução intestinal. O intestino delgado, ele, algumas vezes, nesses pacientes, devido à dificuldade no tratamento, a demora no início do tratamento, ou mesmo a falta de resposta ao tratamento, esse intestino pode sofrer processos cicatriciais, inflamatórios, né, e que não permitem mais a passagem do conteúdo intestinal. Então, a gente precisa desfazer aquela zona obstruída. Isso geralmente é feito através de uma cirurgia, né? Outra causa muito comum de cirurgia são as fístulas, né? O que é uma fístula? A fístula é um orifício, né, uma perfuração
que ocorre no intestino. Geralmente isso acontece na região anal, né? Ali onde o reto vai terminando e se transformando em ânus, ali pode acontecer esse tipo de formação de fístula, mas também acontece no intestino delgado. O intestino delgado pode fazer uma perfuração que vai se exteriorizar na pele, ou mesmo uma perfuração que vai se exteriorizar para dentro do próprio intestino delgado ou por cólon, por exemplo, menos frequentemente. O tratamento não é padrão para os pacientes, cada um exige uma abordagem diferente. E esse é também um dos desafios que a doença impõe. Eu faço um imunobiológico, né? Eu consegui esse imunobiológico pela farmácia do estado, graças a Deus, porque é um medicamento extremamente caro. A gente não tem como, eu faço 2 injeções por mês, né? A medicação que a Najara usa, o Humira ou o Adalimumab, tem preço médio de R$15 mil a dose. E é também uma das medicações que o Léo começou a usar recentemente. Hoje eu faço uso do medicamento Adalimumab a cada 14 dias, então assim, se eu for viajar nesse período, vou receber um medicamento, tem que levar junto. Até tu descobrir a medicação é muito complicado, porque aí tu passa naquela fase assim de, vamos tentar essa medicação, tenta, aquela medicação te dá um efeito colateral horrível. Aí tu começa outra medicação. Eu já tive hepatite 2 vezes por medicamento, sabe? Eu tenho no quadril, né, quadril, no braço, no ombro também. E a doutora Camila me disse, doutora, mas eu, né, por mais ser gordinha, eu sempre faço alguma atividade física, eu faço pilates, eu faço yoga. E ela disse, isso aí tudo é com o tempo, né, da medicação, da própria doença, né, vai tendo. E eu tenho um problema no quadril crônico que já fiz muitos exames, é desgaste, não é só aquela dor ali que incomoda bastante, né? Uma inflamação que tu acaba tendo. O corticoide, ele dá esse inchaço, né? Do medicação, pode dar dermatite, pode alterar a pressão ocular, psoríase. Eu já tive dermatites, já tive artrite também relacionada à doença inflamatória intestinal, que o que mais me incomoda mesmo é o ganho de peso, inchaço, né? O inchaço que causa o corticoide, para mim, é o que mais incomoda. Para a Carolina, essas medicações já perderam a resposta. Agora, ela busca judicialmente obter um novo medicamento que atenda à condição atual em que está a doença dela. O medicamento é o Stelara, que hoje custa, em média, R$40 mil a dose. Dá aquele primeiro baque, mas é pro resto da vida, mas não tem cura, mas eu vou ter que tomar remédio. Então, acho que por eu ser criança e pelo pensamento infantil de vou ter que tomar esse remédio, mas eu não vou sentir mais dor, eu vou ter vida normal, eu vou ir pro colégio, eu vou conseguir ir pras festinhas, para mim essa parte foi tranquila. Acho que por ter sido na infância isso me ajudou. Eu logo internalizei de que eu ia ter que tomar remédio, mas o tomar remédio é não sentir dor, é se me sentir melhor, então foi tranquilo. Para mim, hoje, o que mais me incomoda é a falta de agilidade nos processos. As medicações são de alto custo, então elas vêm ou do Estado, né, ou do plano de saúde, e tudo demora muito. Para quem tem uma doença inflamatória intestinal, seja Crohn, seja retocolite, a gente está sempre correndo contra o tempo, né? Essa medicação não está fazendo mais efeito, eu preciso de uma medicação nova para ontem. E esse ontem, ele não existe, né? Quando a gente perde a resposta imune de um medicamento, precisa passar para outro, e aí vai do zero aquela corrida atrás de medicação. E amanhã seguimos falando sobre doença de Crohn. Amanhã, no segundo episódio dessa reportagem, a gente mostra como essas pessoas estão superando as dificuldades impostas pela doença e de que forma a medicina colabora para garantir mais qualidade de vida a esses pacientes. Agora no NT Sul, espaço para a tua participação. Você que mandou a sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129. Você que está interagindo com a gente nas nossas redes sociais, vem para a telinha comigo. Pelo WhatsApp, a Juliana Martins participa com a gente. Enchente aqui no bairro Cristo Rei, na pracinha da Vila. Olha só imagens
muita água. Rio Jacuí saiu da caixa literalmente, né, Juliana? E ali no Campinho é o primeiro local onde se percebe realmente que ele saiu da caixa e a invasão das águas veio e invade o bairro Cristo Rei, né? É sempre assim, infelizmente. Obrigado pela participação e pelo vídeo, tá, Juliana? Quem mais participa? Rogério Gonçalves Machado manda áudio pra gente. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de saber o seguinte, ó, o que está acontecendo com a água? Aqui no Alto do Amorim falta água quase todos os dias. Sexta-feira ficamos quase de manhã sem água, aí veio meio-dia, de tarde faltou água de novo. Agora estamos sem água de novo. Tá? Fizeram essa caixa d'água aqui em cima no Alto do Amorim aqui. E eu não sei se essa caixa está funcionando ou não está, porque depois que botaram essa caixa parece que está faltando mais água. O que está acontecendo? Eu gostaria de saber. Obrigado. Demanda então do Rogério lá do Alto do Amorim, e ele mora na rua Orlando da Cunha Carlos, a 100 metros da nova caixa d'água que foi instalada não faz muito tempo por lá pela Corsan. Mas, Rogério, nós temos uma atualização recebida aqui da Corsan de que há realmente falta de água em alguns bairros de Cachoeira, mais especificamente nos bairros Barcelos, Frota, Carvalho, Xangri-Lá, Augusta, Marques Ribeiro e parte do centro da cidade durante esta segunda-feira. Isso devido a um rompimento na rede de água da rua General Osório, esquina com a Marques Ribeiro. A Corsan está atuando nesse ponto e a promessa, as equipes trabalham para realizar o conserto, a perspectiva é de que a distribuição seja restabelecida durante a tarde de hoje gradualmente. Especificamente sobre a caixa d'água, sobre a região do entorno aí da caixa d'água na Orlando da Cunha Carlos, a gente pede a você que nos mantenha informado para ver se continua essa situação, até mesmo para a gente possa questionar a Corsan sobre isso, tá bom? Obrigada pela participação. Quem mais participa? Daqui a pouquinho, então, mais participações no NT Sul. Continue mandando suas mensagens, porque teremos mais um bloco com a sua participação. Veja a seguir, tem participação da nutricionista Ellen Dávila aqui no NT Sul. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, tanto para a nutrição quanto para a saúde mental, que é aprender a diferenciar compulsão alimentar de exagero alimentar. Isso segundo a Associação Americana de Psiquiatria. E eu vou receber aqui no estúdio, ao vivo, a consultora do Sebrae, Camila Ongarato. Nós vamos conversar sobre os novos caminhos do varejo, relacionamento com os clientes e o funcionamento das lojas físicas e do comércio online. Eu acho que o atendimento tem que ser na pré-compra, durante o vendedor, no caixa e depois no final. É um conjunto. As pessoas ficam muito nos celulares, a gente chega, não atende. Nós voltamos em meio minuto. Continue com a TV Novo Tempo. 12h30, este é o NT Sul, a sua companhia da hora do almoço, todos os dias aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Antes disso, chamo imagens do centro de Cachoeira do Sul para mostrar para vocês como está a cara do dia hoje, tá? Quase que de cartão postal. Tá um dia bonito, algumas nuvens no céu, mas tem o céu azulzinho lá, o sol meio que timidamente, mas a semana começou assim gelada e com tempo firme em boa parte do território gaúcho, viu? O meteorologista Gustavo Verardo chega agora aqui no NT Sul com mais informações para a gente. Olá a todos, bom dia. A semana vai começando com tempo firme em Cachoeira do Sul e hoje o sol segue aparecendo entre algumas nuvens. A segunda-feira vai ser um dia de tempo estável com sol entre alguma nebulosidade e não há estimativa de chuva por conta da atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar. O dia começou com mínima de 6 graus e a máxima hoje encosta nos 17, em uma tarde de certa forma agradável. Na terça-feira, a gente espera também um dia de tempo estável, com a presença do sol, inclusive não se descarta a ocorrência de cerração logo cedo nessa terça. Para amanhã, mínima de 7 e máxima de 18 graus. E para a quarta-feira, um dia com um pouco mais de nebulosidade. O vento leste, associado a um sistema de baixa pressão no leste do Rio Grande do Sul, favorecerá a ocorrência de garoa fraca a isolada. A probabilidade é baixa, mas não se pode descartar alguma garoa fraca na quarta-feira. Para a quarta, então, mínima de 10 e máxima em torno de 16 graus.
A temperatura não sobe muito na quarta por conta da variação da nebulosidade. E no Rio Grande do Sul, atenção, tem chuva que pode vir acompanhada de granizo entre a serra, litoral e faixa leste entre hoje e amanhã, por conta de uma baixa pressão em níveis médios da atmosfera. Já em trechos do centro, oeste, campanha e do noroeste, o tempo continua firme e as madrugadas bastante geladas. Até logo mais! Mais um intervalo no NT Sul para a sua participação. Olha, começo aqui pelo Facebook. Está conosco lá no Facebook a Fátima Lisboa, desejando boa tarde e uma excelente semana cheia de coisa boa para todos nós. Abraço. Para ti também, amiga, muito obrigada. É tudo que a gente quer, né? Só coisas boas. Também nos acompanhando lá no Facebook, Viviane de Freitas, boa tarde, Deus abençoe a todos nós, viu, Viviane? Muito obrigada. Selma Araújo também está com a gente, Elis Regina de Moraes mandando boa tarde na companhia lá no Facebook. Lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Nazareno Azevedo, Alexandre Gomes, Rosemary Beck, boa tarde para vocês, muito obrigada pela companhia, tá bom? Aqui na telinha, participações do WhatsApp, a Márcia aqui de Cachoeiro do Sul. Quero mandar um abraço para meus tios Virgínia e Jorge no Barro Vermelho, o pessoal do interior ligadinho na TV Novo Tempo, aqui no NT Sul. Muita gente nos acompanha, abraço especial a cada um de vocês, tá bom? Principalmente então para Virgínia e para o Jorge lá do Barro Vermelho, recadinho da Márcia. Márcia, obrigada pela participação. Daqui a pouquinho mais participações aqui, você pode mandar a sua mensagem a partir de agora com algum questionamento sobre o comércio local, tá bom? Tá valendo a sua participação, porque daqui a pouquinho teremos então participação ao vivo da consultora do Sebrae, Camila Ongarato, para conversar com a gente. Agora, a gente abre espaço para falar de saúde, de cuidado com a alimentação. É hora do quadro Nutri de A a Z. Hora da Ellen Dávila trazer dicas e orientações. Vamos aprender como diferenciar exagero alimentar de compulsão alimentar. Olá! Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, tanto para a nutrição quanto para a saúde mental, que é aprender a diferenciar compulsão alimentar de exagero alimentar. Isso segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Vamos começar entendendo sobre exagero alimentar. O exagero alimentar, ele é marcado por um episódio em que comemos além do que gostaríamos, né, em relação à nossa saciedade, porém, não há um descontrole, a gente come de forma consciente, às vezes até planejada. Por exemplo, vamos supor que tenhamos uma festa de aniversário para ir e lá nessa festa haviam muitos salgados, muitos doces, em que a gente acaba consumindo um pouco além do que deveria. Isso então é um exagero alimentar, quando a gente segue um padrão de dieta e ocasionalmente, eventualmente, comemos um pouco além da nossa saciedade, mas sem perda de controle e o mais importante, sem aquele episódio de culpa intensa, né? Aquele sofrimento psíquico grande após ter feito esse exagero alimentar. Já a compulsão alimentar, ela é um episódio de perda de controle ao comer, com uma grande quantidade de alimentos ingerida naquele momento, né, da refeição. Então, sempre a compulsão alimentar é marcada por uma quantidade muito grande de alimentos, com perda do controle, né, e com uma culpa imensa após esse episódio. Lembrando que na compulsão alimentar, geralmente ela pode acontecer sem o paciente ter fome, ou seja, apenas com vontade de comer, mas sem ter aquela fome física característica, né? Então, esse episódio pode acontecer em qualquer momento do dia. É super importante entender que a compulsão alimentar pode virar um transtorno da compulsão alimentar. Como que isso acontece? Um episódio por semana, durante pelo menos 3 meses, a gente já pode diagnosticar esse paciente com transtorno da compulsão alimentar. Transtorno da compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica grave, tá? E que tem tratamento. Não é apenas uma falta de força de vontade em apenas parar de ter aqueles episódios de compulsão.
Não, é super importante vocês buscarem tratamento quem se identificou com esses padrões de compulsão alimentar, pensando numa equipe mínima de psiquiatra, psicólogo e nutricionista, né? Porque é muito importante que a gente trate, porque essa compulsão alimentar, esse transtorno, ele pode trazer consequências, ele pode trazer outras doenças junto ao transtorno da compulsão alimentar, sem contar no grande prejuízo para a qualidade de vida. Se a gente pudesse pontuar as diferenças entre exagero alimentar e compulsão alimentar, a principal questão é que a pessoa no exagero alimentar, ela consegue parar de comer. A compulsão alimentar é muito marcada por uma alimentação escondida, em que as pessoas fecham toda a casa para fazer aquele episódio, ou depois de terem comido 6, 7 barras de chocolate, escondem bem aquela embalagem para ninguém ver que ocorreu aquele episódio. Então essa é a grande diferença entre exagero e compulsão. O que você pode fazer então? Toda vez que você tiver um episódio de exagero alimentar ou ficar na dúvida se é compulsão ou exagero, anote logo após o ocorrido. Ou seja, no meio da tarde você teve um desentendimento com seu colega de trabalho, saiu de lá, foi para casa e comeu uma grande quantidade de alimento. Após a última garfada, você vai anotar o que estava pensando antes de ter este episódio de compulsão. Por que antes? Porque o antes é o gatilho, é o que ocasionou geralmente esse episódio. E se a gente não identifica isso de uma forma bem clara e objetiva, o tratamento fica muito difícil. Então observe quando acontecer esses episódios, anote e tente refletir como que a gente pode melhorar estes pensamentos e esses sentimentos antes deste episódio, pensando em preveni-los no futuro. Lembre-se que exagerar pode fazer parte de uma alimentação normal, porém, compulsão alimentar é um sinal de alerta. Se você se identificou com a nossa conversa de hoje, procure um apoio profissional. E nas últimas décadas, o comércio varejista passa por uma grande evolução, acentuada e muita pelo avanço das plataformas digitais. A partir de agora, vamos falar mais amplamente sobre isso, sobre modernização das empresas, atendimento e também o que atrai o consumidor e o que ele deseja e espera. Nossa convidada é a Camila Ongarato, que ela é também consultora do Sebrae de Santa Maria, atendendo a região centro. Camila, muito obrigada por tua participação e por estar conosco. Boa tarde, sou eu quem agradece o convite. Para nós é muito importante a participação, para trazer um pouco de informação e falar também sobre o nosso trabalho aqui no município de Cachoeira do Sul. Legal, então. Camila, eu te convido a assistir comigo uma reportagem no VT. Eu e o Edson Michels, nosso cinegrafista, demos um giro pelo centro de Cachoeira do Sul, questionando pessoas e lojistas sobre preferências de compras pela internet e da inserção e aposta de algumas lojas físicas no comércio eletrônico. Vamos conferir? Vamos junto. Vamos lá. Cachoeira do Sul possui um variado mix de lojas com diversificada oferta de produtos, preços e condições, a fim de atrair os clientes e, é claro, vender. Só que, com a popularização e fácil acesso à internet, surgiram também as plataformas de vendas. Lojas virtuais que também oferecem produtos, preços, condições e aquisições sem que o consumidor precise sair de casa. Um combo que alguns cachoeirenses abraçam para compensar o que dizem não encontrar em algumas lojas físicas. O atendimento é muito ruim. Tá bem ruim. O que falta? Atenção. Faltando bastante atenção. As pessoas ficam muito nos celulares, a gente chega, não atende, e faltando muito isso. Costuma comprar nas lojas, internet? O que mais habitual? Ambas. Mas tem certos tipos de mercadoria que eu gosto de comprar, de sentir textura. Tem algumas lojas que eu não costumo entrar, mas tem outras. Tem uma que eu tenho paixão, que é a Fubra, que eu vou direto lá, nem procuro preço, porque eu gosto de atendimento, que eu acho que o atendimento tem que ser na pré-compra, durante o vendedor, no caixa e depois no final. É um conjunto. E lá eu tenho isso.
Tô comprando mais na internet mesmo. É que geralmente na loja que eu compro em Cachoeira é tipo, não sei, mas é um mau atendimento mesmo, sabe? Nas que eu compro, não é todas, né? Mas as que eu compro é um mau atendimento. É isso que te afasta da loja física? Exatamente. Mas não é todas, né? Eu não posso julgar por todas, é mais pelas que eu vou mesmo em Cachoeira. Eu gosto mais de comprar na loja. É? Uhum. Por quê? Porque daí eu posso ver o produto, ver a qualidade, se vale a pena, se não vale. Atendimento é um pouco precário. É. Em que sentido? Eu acho assim, a abordagem geralmente, como é que eu vou explicar? Não, a gente não tem uma abordagem muito chamativa, sabe? Na outra ponta, lojistas locais, ainda que timidamente, já se aventuram ou fazem investidas no uso de redes sociais como forma de se conectar e atrair mais clientes. O nosso dia a dia mudou muito, né, nos últimos 2 anos ali. Hoje tem muita venda online que não tinha antes, né? E a gente tem que se modernizar, a gente tem que vir para esse nicho da rede social também. Hoje a gente tem, dá para dizer que uns 20% da nossa venda já é online, sim, e a ideia é subir mais ainda, né? Nos anos que vão vir agora vai aumentar muito, com certeza. A gente usa o Instagram, Facebook e o WhatsApp também, né? E está tendo um retorno maravilhoso. Nosso Instagram está sempre bombando. E a gente também está trabalhando com e-commerce, que atinge todo o Brasil. A gente faz a entrega em todo o Brasil. Se não tivesse rede social, se não tivesse e-commerce, que impacto se daria nas vendas de vocês? Como seria sem essa ferramenta? A gente não consegue agora, nesse momento, imaginar esse tipo de coisa, né? Não tendo uma rede social, porque a gente está tão habituada, né, a interagir com o nosso público pelas redes sociais e ter esse retorno. Tá, então, a opinião, Camila, do pessoal de rua, o pessoal que circula pelo centro de Cachoeira, alguns lojistas, e vou confessar para ti e para alguns telespectadores da dificuldade que a gente tem aqui em Cachoeira do Sul de ouvir palavra dos lojistas. A gente chega, pede para ouvir, não, vem depois, não, não posso falar, não tenho tempo, tem que atender quem está na loja. O pessoal é muito resistente e a gente que trabalha em comunicação vê sempre isso também como uma oportunidade para essas empresas também, um marketing positivo, né? Mas eu pergunto para ti, tuas primeiras impressões sobre o que tu viu e ouviu nesse conteúdo. Perfeito, muito coerente. Inclusive, apareceu um cliente nosso aqui que desenvolve o marketplace, já é um passo à frente. Percebeu como as pessoas falaram do atendimento presencial? Em Cachoeira isso é recorrente. Isso. E eu acho muito importante também, porque além de trabalhar no Sebrae e atuar aqui, eu também sou consumidora, né? Eu acabo ficando aqui consumindo. Então, a gente entende a importância do atendimento. O atendimento presencial, sim, ele precisa ser validado. O empreendedor precisa entender a importância de desenvolver a equipe, porque, às vezes, o problema não é do atendente lá na ponta, da pessoa somente, mas como ela se sente naquele ambiente de trabalho. Como eu estou desenvolvendo a minha equipe, estou treinando ela, estou pensando no desenvolvimento daquele colaborador, porque é um reflexo à venda. Uhum. Eu vou ser bem atendida por aquela pessoa que está feliz naquele ambiente. Então, isso é uma consequência, né? Então, está muito atrelado. Falamos do digital, né? Das pessoas que utilizam o digital e dos que preferem o atendimento presencial, né? Como foi o caso de uma pessoa que foi entrevistada. Exato. Aí eu prefiro a loja física. Então, é evidente que eu preciso estar no digital, preciso desenvolver o meu digital, mas o bom atendimento lá na loja física, ele faz a diferença, sim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Como desenvolver a minha equipe, porque vai refletir lá na ponta na venda, no atendimento. Nós vamos falar mais profundamente daqui a pouquinho sobre isso, só para a gente dividir exatamente os nossos assuntos. Vamos começar, e eu te pergunto assim inicialmente, dá para conceber hoje em dia um empreendimento, comércio, desvinculando do mundo digital a programação, a elaboração desse projeto de empreendimento pode ser desvinculado, loja física, de rede social, de plataforma online? Não acredito que seja possível, nem que seja somente a presença digital. Para eu entender qual é o teu negócio, onde ele está localizado. Todo mundo hoje está no smartphone fazendo pesquisas. Eu preciso de determinado serviço ou produto. Eu vou pesquisar online. Eu posso não vender online, mas eu preciso estar presente no digital para que meu cliente me conheça, saiba onde eu estou, o que eu comercializo, qual a solução, né, ou o produto. Então, o digital não é somente uma ferramenta a mais. Ele é básico para qualquer tipo de negócio. Desde o pequeno negócio até o maior é muito importante.
E como é que tu percebe nesses empreendedores mais veteranos no comércio? Existe ainda uma resistência nessa adesão ao digital? Existe um pouco de resistência, sim. Eles ainda acreditam muito no presencial, e eu também, mas a gente precisa inovar, né? A inovação, ela está aí, e às vezes uma presença digital, eu não sei fazer, é tranquilo, então eu vou buscar alguém que saiba, né? A gente mesmo tem consultorias específicas para esse tipo de solução, né? Do digital, mas eu sinto resistência, sim. Mas a gente está num momento e não tem como voltar atrás. O digital veio, e ele está aí, ele é a principal ferramenta de venda. Eu preciso desenvolvê-la. Então, a gente sente resistência, sim. A gente mencionou lá no início que a Camila é consultora, é analista de relacionamento do Sebrae. Só pra gente, e ela está citando aí a questão do trabalho dela. Camila, só para o pessoal de casa entender um pouquinho, fala rapidamente sobre a tua atuação junto a esses empreendedores. Perfeito, vamos lá. Hoje, o Sebrae que atende Cachoeira do Sul é da região central, e o meu trabalho é no individual. Então, eu vou no 1 a 1, atender, a gente faz um diagnóstico para entender quais são as dificuldades, né, ou os pontos de melhoria, e a partir daí monta um plano de ação, ofertando algumas soluções que o Sebrae tem, né, para ajudar no desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, o meu trabalho, ele é na ponta mesmo, é dentro do negócio. Então, se alguém também tiver interesse, né, é só nos procurar, a gente vai, é gratuito esse atendimento, e constrói junto. E além do individual, o meu trabalho aqui no município é junto com as entidades empresariais e também junto com a prefeitura. Temos a sala do empreendedor. Então, são parceiros para que a gente possa atingir mais, né, pessoas, mais clientes aí para desenvolver os pequenos negócios aqui no município de Cachoeira. Ok. Eu falei lá no início que você que nos acompanha pode e deve participar desse bate-papo, e o pessoal já está mandando mensagens para a gente. Vamos para a telinha saber quem participa agora. Eu vou, Mar. Comprar no comércio local é importante, mas é preciso destacar o mau atendimento dos funcionários de inúmeras lojas. Muitas vezes você entra em determinadas lojas, tem que pedir para um atendente te ajudar. Antigamente os atendentes te recebiam na entrada da loja, hoje não mais. São coisas que mudaram e às vezes existe aquela questão de pecar pelo excesso. Em algumas lojas tem o autoatendimento, outras lojas tu chega, é ignorada, outras lojas tu chega e é bombardeada de atenção excessiva daquele vendedor que fica, né, insistindo. Então são vários perfis, mas o pessoal reclama mais basicamente essa questão da diferença, da indiferença, digamos assim, de alguns vendedores de algumas empresas. A gente sente essa dificuldade em alguns lugares, não são em todos, tem lugares aqui no município que a gente é muito bem atendido, vale essa ressalva. Eu acho que o que é importante? As pessoas que estão trabalhando, o colaborador pensar em se desenvolver, é um benefício para elas, mas eu acho que vale a gente colocar aqui o nosso papel de Sebrae, que é o desenvolvimento da gestão. O que esse empreendedor está fazendo com esse colaborador? O colaborador precisa ser treinado. Quando ele entra, ele vai acompanhar um colaborador antigo para executar aquela função ou ele passa por um treinamento? Quando eu disponibilizo recurso e tempo para desenvolver o meu colaborador, vai refletir no atendimento e lá no meu cliente. É investimento. É investimento, exatamente. O cliente, como é o atendimento lá com o cliente? O proprietário da loja, né, o empreendedor, ele não está a todo momento aí. Quem está atendendo o cliente é a equipe, é o colaborador. Como eu estou olhando para o meu cliente interno? Eu preciso desenvolvê-lo. Isso vai refletir no atendimento lá na ponta com o cliente. Então, a gente tem que pensar em todo o processo, né? Evidente que é um perfil, né, que eu coloco ali, uma pessoa tem que ter o perfil, tem que gostar, né, de venda, de atendimento, né, evidente. Mas também eu posso desenvolver as habilidades daquela pessoa. O básico bem feito. Eu acho que o que falta bastante hoje é a gente revisar também o básico bem feito do bom atendimento. Eu acho que isso cabe lá para o empreendedor em pensar em estratégias para desenvolver a equipe e vai refletir lá na venda. Até porque um vendedor atendeu mal é a loja que atendeu mal, né? Justamente. Quer dizer, o vendedor é a cara da empresa, né? Isso aí. É a linha de frente, né? Então. Qual é o ponto certo, a medida da questão do atendimento? A gente mencionou a questão dos extremos, da indiferença ao total ou então aquela coisa mais acirrada, aquela investida mais acirrada no consumidor? Eu acho que vai muito do feeling de cada vendedor, né, de cada atendimento. Mas é também eu entender o perfil do cliente, né? Evidente que se colocar à disposição, apresentar. Eu tive um exemplo, né, meu, pessoal, de entrar na loja e o vendedor só simplesmente falar, precisa tal coisa, tá aqui. Eu não considero isso um bom atendimento, né? Mas deixar a pessoa à vontade, mas estar próximo.
é um equilíbrio que a gente vai aprendendo com o tempo. Acho que bom treinamento pode ajudar, né? Ajuda, né? A fazer essa leitura e fazer um atendimento excelente aí com o cliente. Ok. Temos mais perguntas na tela. Uma pessoa que não quer se identificar. O pessoal reclama que não tem movimento nas lojas, mas você entra em algumas na cidade e a cara de nojo e má vontade são incríveis. Sem contar que outras te olham dos pés à cabeça. É delicado, né? Muito, muito. E eu acho que entra muito dentro do que a gente estava falando agora, né? Eu preciso entender que o meu cliente interno, eu como empreendedor, é o meu colaborador. Eu preciso desenvolver ele. Como está o ambiente interno? Então, a gente não tem como... Eu não posso dizer como é para que o teu trabalho, o que tu vai fazer, mas eu posso te desenvolver, trazer ferramentas, trazer um treinamento. Claro. Né? Acho que isso ajudaria nessa dificuldade, né? Com certeza. Mais uma perguntinha na tela. Viviane Vasconcelos, oi, é verdade, já aconteceu comigo. Você chega na loja e simplesmente não dão bola aos vendedores. Nem todos, é claro. Já notei que prestam atenção na vestimenta das pessoas e é onde se enganam, mas também há vendedores ótimos. Aí o balanço, né? O ponto e o contraponto, né? São situações opostas que acontecem. Foi o que a Viviane trouxe, é o que eu disse anteriormente. Tem lugares que o atendimento é ótimo, porque a gente não pode se espelhar, então, né? Exato. O que aquele negócio, aquele empreendedor está fazendo de diferente para que o vendedor dele atenda melhor. Além de ser um perfil, né? Isso é inevitável, são pessoas diferentes. Mas a gente pode desenvolver, sim, para que o cliente saia satisfeito e o atendimento melhore. É um município que merece, né? A gente é um município menor, então a gente consegue desenvolver. Tem que pensar no atendimento presencial, sim, em como desenvolvê-lo. E a gente está mencionando isso porque Cachoeira do Sul tem esse delay, digamos assim, em termos de avanço, na questão de priorizar o bom atendimento. Que a gente já mencionou, é investimento, né? O empreendedor está investindo no momento em que treine a sua equipe, que qualifica a sua equipe, e é importante também a questão da motivação. Quando ele contrata uma pessoa, já saber e dizer para a pessoa qual o perfil de atendimento que ele deseja para a sua empresa, né? E também oportunizar que essa pessoa aprenda sobre esse atendimento, né? Esse Com tipo certeza. de perfil, né? Acredito muito que o trabalho ele tem que ser interno primeiramente. Eu preciso treinar, preciso dar ferramentas para que vai refletir lá na frente. Então, a gestão de pessoas está muito vinculada com o atendimento ao cliente. Quando eu desenvolvo minha equipe, ela está preparada para atender, vai gerar satisfação, vai aumentar o número de venda. Você não prefere ir numa loja onde é bem atendida, onde criou confiança com aquele vendedor? Tem lugares excelentes aqui no município de Cachoeira que isso acontece. Então, a gente tem que se inspirar no que está dando certo, e quem está com essa dificuldade, acho que uma pesquisa interna para entender as dificuldades pode ajudar aí nessa melhoria para quem pensa em inovar e melhorar aí as vendas e, enfim, o atendimento do seu público. Camila, convivência pacífica entre loja física, loja online, porque para muitos empresários, a gente mencionou lá no início, que são um pouco mais conservadores, né? As plataformas online são concorrências ferrenhas, né? São ponto negativo. Dá para ter uma convivência pacífica? O que realmente são dois mundos tão distintos assim? Não tão distintos, né? Eu acho que o digital ele é o reflexo da minha loja física. Hoje eu não tenho escolha. Eu preciso estar no digital. Sejam com redes sociais, para eu expor ali meu produto, para que a pessoa veja o que eu estou vendendo, né, de solução, de produto, e vá até a loja, faça a compra online, né? E o marketplace ainda é outro universo, ele não é tão simples de eu me inserir, mas também existem hoje consultorias e ferramentas para auxiliar, né, esse empreendedor que deseja investir no digital. O marketing digital ele é fundamental, ele não é mais uma estratégia diferente de venda, ele é básico. Eu preciso investir, seja através de conteúdos gratuitos que nós temos, por exemplo, na nossa página, onde tem cursos de como eu estruturar uma rede social, né? Enfim, para aumentar minha venda, para atrair cliente, até contratando um consultor e desenvolvendo o meu negócio. Mas tem como ser pacífico. Eu preciso conciliar, eu preciso estar no digital. Você vai conseguir chegar em muito mais clientes se estiver presente no digital. Porque hoje, como eu vou divulgar? A maior divulgação ela é o digital. O marketing funciona, evidente, em todos os caminhos, né? Eu posso trabalhar o marketing digital de várias maneiras, não só online, mas também ainda nas suas outras estratégias de fachada, jornal, rádio, né? TV, enfim. Mas eu tenho que conciliar com o digital.
Tem outro aspecto também que se menciona com relação à questão da loja física, que é possível o olho a olho, né, o cara a cara, tudo estabelecer aquela relação de confiança com o cliente, né, é um atendimento mais humanizado, mas de uma certa forma o digital também te proporciona esse tipo de relacionamento, de estreitamento de relação também, né? É possível? Com certeza. No momento que eu divulgo meu produto, meu serviço lá no digital, eu vou alcançar mais clientes e vou conseguir atendê-los. Então, a importância também de dar essa atenção, né? O que facilita no digital? Eu preciso de uma solução, um produto específico. Eu vou pesquisar onde encontrar. Por isso que eu preciso estar presente. Quem não está, já está um passo atrás. Então, a gente precisa pensar nisso. Mas tem como conciliar, sim, deve ser feito esse trabalho. Tu percebe no dia a dia que as pessoas que procuram por consultorias junto ao Sebrae, junto a vocês, elas já têm essa noção dessa convivência pacífica e de que o digital é uma oportunidade adicional? Com certeza. Tanto que hoje, quando a gente fala de consultorias, né, entregues pelo Sebrae, são 2 pontos principais, 2 soluções que mais saem. A parte financeira, de organização financeira, e o marketing digital. Então, a gente entende que se as pessoas estão procurando, é porque elas sabem a importância de desenvolver. Então, sim, quem nos procura hoje sabe a importância e quer desenvolver. Quem está trabalhando nisso já está colhendo mais resultados. Bom, para a gente finalizar, eu nem vou te fazer uma pergunta, eu vou deixar espaço para tu fazer um comentário ou dar alguma dica, quem nos acompanha, enfim, porque a gente falou aqui sobre a questão de consumidor, né, o posicionamento dos consumidores e também sobre a questão do posicionamento do empresariado, do empreendedor. O que tu teria a dizer para a gente poder encerrar esse bate-papo? Com certeza, eu vou trazer um olhar então mais para a parte do empreendedor, que é o que o Sebrae faz, desenvolver a gestão dos pequenos negócios. Não tenha medo, busque conhecimento, sejam conteúdos online, seja uma consultoria com o Sebrae ou alguma consultoria de mercado, vale a pena o investimento, você vai colher os frutos, né? Aí de investir esse tempo e esse recurso para melhorar aí o digital, a gestão de pessoas. O Sebrae está perto aí do pequeno negócio justamente para isso, para ajudar nesse desenvolvimento. Tem que evoluir junto, né? Isso aí. Obrigada por tua participação, obrigada por estar conosco presente aqui no NTSU e pelas informações também, tá, Camila? Muito válido, muito obrigada pelo convite. Grande abraço, então. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. NTSU está terminando. Amanhã, meio-dia, mais uma edição na telinha da TV Novo Tempo. Continue com a gente. A gente se vê. Tchau, tchau.